Tá tão calor no dia de hoje. Olha, eu gostaria que vocês pudessem sentir o calor que eu estou sentindo, porque por causa dele eu tenho que aparecer feia aqui nesse vídeo, tenho que aparecer sem carisma. Hoje eu acordei assim, passando mal, minha pressão tava super baixa, eu fiquei com tontura a manhã inteira, agora é depois do almoço da segunda-feira. Então, agora que eu almocei, eu tô me sentindo um pouquinho melhor, porém ainda estou sem carisma. Mas agora sim, este é oficialmente o início do meu desafio de 24 horas lendo. E não, essa não é uma maratona 24 horas, eu tenho que ler livros por exatas 24 horas, então cada vez que eu pego um livro pra ler, eu tenho que cronometrar esse tempo e eu só vou parar de ler quando eu atingir as 24 horas dentro do relógio. Eu ainda não decidi se eu vou fazer de 0 até 24 horas ou se eu vou fazer 24 horas e vou tirando as horas, sabe? Como se fosse uma contagem regressiva. Eu ainda não procurei uma forma legal de fazer isso, mas eu vou dar uma olhada agora em algumas opções e aí eu vou decidir o que eu faço da minha vida. Eu também estarei documentando esse desafio lá no TikTok, então eu já gravei o vídeo de apresentação desse desafio e eu também gravei um vídeo escolhendo possíveis leituras para o meu desafio de 24 horas. Por quê? Em 2024, quando eu fiz esse desafio pela primeira vez, foi a única vez, aliás, que eu fiz esse desafio, eu gostei muito dele porque eu li 6 ou 7 livros. Foi assim, bem interessante mesmo de fazer. Eu coloquei livros rápidos e fáceis de ler, sim, porém eu consegui aproveitar muito, sabe? Por quê? Tem um pequeno detalhe aí nesse desafio que faz a gente ler mais, porque se eu estiver lendo e eu tô cronometrando o tempo, eu não posso parar pra entrar no meu telefone, por exemplo, pra eu entrar no Instagram, entrar no TikTok, porque eu tenho que ficar pausando o tempo, entendeu? De leitura. Então eu tenho que cronometrar certinho o tempo que eu estou lendo. E isso me incentiva a ler mais, porque se eu estiver lendo 100% do tempo, é muito mais fácil de fazer esse desafio. E acabou que eu li vários livros, vários lançamentos, foi muito legal de fazer. Então, dessa vez eu vou nessa mesma vibe, assim. Apesar de eu estar gravando um outro vlog de leitura nesse momento, que vocês já vão saber qual é. Quer dizer, qual é não, né, gente? Vocês vão saber, assim, levemente o tema do vlog, né? Porque eu sou misteriosa. Então, eu vou aproveitar para ler livros que não tenham nada a ver com esse vlog, que apenas são livros que me parecem legais, curtos e fáceis de ler. Essa vai ser a minha prioridade de escolha, basicamente. Então vamos às opções de livros que eu tenho para ler. Lembrando que esses livros são apenas opções de leitura. Não quer dizer que eu vá ler todos esses livros e eu não preciso ler exatamente esses livros, tá? Eu posso pegar um ou outro livro que eu não tenha colocado aqui nessa lista. Essa lista é apenas para me dar um norte, para eu conseguir separar os livros curtos que eu tenho na minha estante. Livro infantil é sempre um sucesso para esses desafios, então a minha primeira opção é Os Pestes, do Roald Dahl. Gente, esse livro é curtíssimo e as letras são gigantes. Então eu acho... Opa! Ai, um cardzinho que caiu. Então eu acho que pode ser uma boa opção para eu ler nesse desafio de 24 horas. Assim, eu já vou lendo mais livros do Roald Dahl, porque aqui atrás de mim, ó, eu tenho uma coleção mínima do Roald Dahl. Eu já li alguns livros dele, né? Então tô colecionando agora. E esse daqui é um dos que eu não li ainda. Eu acho que eu tenho mais 2 na minha estante dele que eu ainda não li. Então assim, tá na hora, né, gente, de adiantar um pouco o serviço. Segunda opção é Practice Makes Perfect, este livrinho aqui que já está sendo publicado aqui no Brasil. O primeiro volume é Amor em Roma, se eu não me engano, o título em português. Eu já li o primeiro volume e eu já li esse segundo volume também, tá? Eu li os 2 em e-book e eu adorei essas histórias, então eu decidi comprar as versões físicas deles. Esse daqui eu já li, mas ele tava na minha estante porque toda vez que eu leio um romance, eu gosto, e aí eu compro um livro físico dele, eu gosto de reler pra eu colocar na minha estante. Por isso é que os livros da Mariana Zapata estão lentamente vindo pra essa estante aqui, tá, gente? Porque eu gosto de reler, mesmo que eu já tenha lido, eu quero ler de novo pra eu colocar nessa estante aqui. Então, esse daqui é uma opção. Eu sei que ele é bem fácil de ler, só que ele não é tão pequeno assim. Então, eu não tenho certeza. Talvez. Terceira opção, Alerta Vermelho, da Martha Wells. Se eu estiver com vontade de ler um sci-fi. Porém, esse livro é curto e aí quando eu abri, eu vi que as letras são gigantes, então seria uma boa opção caso eu queira ler um livro de sci-fi. Eu tava guardando esse livro pra fazer um outro vídeo que seria muito legal de fazer também, que era assim, lendo livros de autores hypados pela primeira vez. Porque tem muitos autores que estão na minha estante que são super hypados que eu nunca li. Então seria legal fazer um vídeo lendo esses autores pela primeira vez, sabe? E aí eu pensei em colocar a Martha Wells, porque ela é bem hypada no mundo da ficção científica, e também colocar, por exemplo, a Sally Rooney, né? Autores assim que são mais conhecidos e que eu nunca li, então eu teria a primeira experiência de leitura com vocês na câmera. Talvez esse aqui eu guarde pra fazer esse vídeo, porque eu acho que ele ainda ia ser mais
mais legal do que esse de 24 horas. Então, uma opção também. Esses daqui, olha, eles estão muito na briga pra entrar nesse desafio de 24 horas, hein, gente? Porque eu acho que eu vou gostar muito deles. Que é Uma Alma pela Metade, é o primeiro volume, e Pontos de Fadas, que é o segundo volume. O terceiro volume já foi anunciado pela Galera Record, se eu não me engano, pra esse ano. Ele me chamou a atenção desde que ele foi lançado lá fora, com o título de Half a Soul. Eu até ia comprar ele no Kindle se eu não comprei. Não, eu acho que eu não comprei não. Mas eu quase comprei, ou eu comprei? Nossa, gente, agora eu tô confusa. Eu acho que não. Mas aí a Galera Record acabou lançando o primeiro volume, eu recebi de parceria, e depois recebi o segundo volume de parceria também. São livros curtos, deixa eu ver a diagramação. A diagramação é normal, não é nada de muito bom pra ler em 24 horas, mas, ai gente, ai que susto, é um marcador de página. Eu acho que seria uma boa opção porque os dois são fantasias cozy, né, fantasias aconchegantes, e eu amo fantasias aconchegantes, então talvez eu leia esses dois aqui, assim, gente, porque eu já começo uma série e eu já avanço numa série. Ai, vocês não perdem por esperar. Próxima opção é Vida Encantada, da Diana Wynne Jones. Eu amo essa autora porque ela é autora de Castelo Animado e vocês sabem que ele é um favorito da vida pra mim. Então, esse daqui é uma ótima opção. Ele é um livro infantil. Eu acho que ele é um livro juvenil, que tem um dragão aqui atrás, ó, tem um mar. E pelo que eu sei, o protagonista é esse menininho aqui, ou é uma menininha? É um menininho baixinho e tímido, e ele tem uma irmã mais velha, que é bem diferente, e agora eles têm que conviver juntos. Então talvez seja legal de ler. Ele também tem uma diagramação bem boa, ó, então talvez seja uma opção. Esse aqui eu acho que até vai, viu? Próxima opção, eu peguei esse aqui, mas eu não tenho certeza dele não, tá, gente? Porque eu também quero ler alguns livros maiores, né? Por incrível que pareça, eu não leio tão devagar assim, tá? Então eu acho que se você me acompanha aqui, você sabe que eu leio bastante e que eu não tenho um ritmo de leitura tão lento, né? Como algumas pessoas têm. Então é possível que eu leia livros maiores. Eu lembro que no primeiro desafio eu li uns 3 livros assim, consideráveis. Eu lembro que eu li A Casa dos Muitos Caminhos, A Rainha Sol, O Rei Aurora, Mestre dos Jeans. Então foram livros, assim, consideráveis que eu acabei lendo. Esse daqui é uma opção, mas eu não tenho certeza, gente, porque eu não sei se eu vou gostar. Chama Sempre Vou Te Escolher. É um romance de segunda chance, que é uma coisa que eu não gosto, mas eu ganhei de parceria com a Verus. Eu acho que eu até solicitei esse livro. Eu tenho a impressão de que ele é o segundo livro de uma série, mas eu acho que são aqueles livros meio standalones, assim, sabe? Que cada livro vai ter um casal diferente. Ele tem menos de 300 páginas. O próximo é um que eu talvez deva ler esse ano, porque eu nunca tive nenhuma experiência com essa autora, porém ela também daria muito certo nesse outro vídeo de lendo pela primeira vez autores hypados, né, que é a Frida McFadden. Esse daqui é um livro que lançou há pouco tempo, chama Nunca Minta. Eu recebi de parceria com o grupo editorial Record e eu não tenho certeza se é uma boa pedida, mas thrillers sempre são uma boa pedida pra ler rápido assim, né, gente? Porque a gente começa a ler e meio que não para até chegar no final. A diagramação dele também é bem tranquila, então talvez esse aqui seja uma opção caso eu esteja me sentindo corajosa para pegar um thriller. O próximo é um que eu com certeza vou ler, porque é um livro infantil que vai me tomar 10 minutos da minha vida. É o Somos Definitivamente Humanos. Esse daqui é da Reco Reco, vocês sabem que eu amo a Reco Reco. Eu peguei de parceria com eles, né, com o grupo editorial Record. Eu não tenho mais parceria com eles esse ano, tá, gente? Então esses todos que eu falei pra vocês são livros que são residuais do ano de 2025. E aí, gente, esse daqui é muito interessante. Aliás, ele tem uma cor fantástica aqui atrás, quer ver? E como eu falei, 10 minutinhos no máximo, eu acho, eu consigo ler esse livro. Então esse daqui com certeza vai entrar nesse desafio, me aguardem. Agora, o último livro que eu separei, eu ainda tô pensando se eu vou ler esse aqui, porque ele já virou uma piada interna. E eu gosto tanto dessa piada que talvez eu não leia só pra ela continuar existindo, né? Eu estou falando de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Porque esse livro aqui eu ganhei de presente da Sabrina. Ela ama esse livro, ó, o bilhetinho dela tá aqui dentro. Ela ama esse livro e ela me deu, assim, já falou pra eu ler 1000 vezes. E ele é um livro que tá completamente encalhado na minha estante. Aliás, pra ser justa com todos os membros, eu tenho vários livros que eu ganhei de presente que eu nunca li, então realmente é uma coisa que os membros me cobram, e eu acho que tá certo eles me cobrarem. Só que esse daqui já virou a nossa piada interna, porque eu nunca leio esse livro. Ele é um livro bem grande, tá? Não vou mentir, ele tem mais de 400 páginas, ele tem 445 páginas, então talvez não seja uma ótima opção para um desafio de 24 horas, porém, eu acho que ele vai ser fácil de ler. Eu acho que assim como o da Frida, ele vai ser um livro que eu vou pegar pra ler e não vou conseguir
preparar, sabe? Então talvez ele seja uma boa opção pra eu meio que não ver as horas passarem. Então esse daqui é o último livro que eu separei, mas lembrando que eu tenho várias outras opções. Inclusive, eu vou começar o desafio com um livro que eu não citei aqui, mas que vocês já vão saber qual é. Então é isso, gente. Eu estou me preparando agora para começar esse desafio de 24 horas. Lembrando que essas 24 horas não são 24 horas corridas, tá? Porque não é uma maratona de 24 horas. Eu simplesmente vou cronometrar todas as vezes que eu for ler um livro e aí no final eu tenho que ler 24 horas de livros. E a gente vê quantos livros eu consigo ler em praticamente um dia de leitura. Então é basicamente este o desafio. Me desejem sorte, porque eu vou precisar. Eu estou cansada, sem carisma, me sentindo meio horrível esse dia, mas eu acho que vai ser bom, porque eu vou ter a liberdade de ler hoje à tarde, né, que hoje é segunda-feira à tarde, terça-feira e quarta-feira também, que são os 3 dias de carnaval restantes dessa semana. Então eu acho que vai dar certo. E eu vejo vocês daqui a pouco com a minha primeira leitura. Gente, tá tão calor hoje, mas tão calor que eu acho que é por isso que eu tô passando mal. E eu acho incrível que eu falei pra vocês que eu tava feia, mas eu tô pior ainda do que eu tava naquele momento, porque eu não consigo parar de suar, o ventilador tá ligado, tá fresco aqui dentro de casa até, mas assim, não tá dando, entendeu? Não está dando. Aliás, bem-vindos ao meu quarto, porque esse vai ser o fundo de todos os takes desse vídeo até o final, porque eu vou ficar aqui paradinha na minha cama, lendo deitada, tranquila, todos os meus livros por 24 horas. Eu acho melhor eu começar compartilhando com vocês como que eu decidi fazer o meu relógio. Então eu vou começar com esse timer de 24 horas, vou iniciar e ele vai como contagem regressiva. Eu só tenho que lembrar de não fechar o aplicativo, porque senão eu vou perder tudo. E também já decidi a minha primeira leitura que eu falei pra vocês, né? Isso porque, gente, eu estou atualmente lendo um livro para um outro vlog, e o livro que eu estou lendo é, na verdade, um livro que eu estou ouvindo. É Orphans of the Tide. É um livro juvenil sobre crianças órfãs numa cidade que tá rodeada de mar. E vocês vão entender por que é que eu tô lendo esse livro. É um projeto específico. Mas, como vocês podem ver aqui, falta apenas 1 hora e 22 minutos para que eu termine esse livro. Então eu vou começar o desafio terminando esse audiolivro. Eu vou começar ouvindo agora e vou ouvir essa 1 hora e 22 minutos. E aí a gente já começa dando start nesse desafio de 24 horas. Depois que eu finalizar esse livro, aí eu volto pra gente decidir a minha próxima leitura. No caso, eu acho que eu vou até pedir em algum momento sugestão pro pessoal lá do clube de membros, né? Então assim, eu vou mandar mensagem lá e vou falar, gente, que livro vocês acham que eu devo ler? Ou talvez eu pergunte no meu Instagram, alguma coisa assim. Mas o próximo livro, o segundo livro desse desafio, eu vou decidir. Então, vamos nessa. Sem mais demoras, vamos começar a ler. Queridos, voltei porque eu finalizei a minha leitura de Orphans of the Tide, vocês viram aí, então deu tudo certo e deixa eu atualizar o meu relógio. Então agora faltam 22 horas e 36 minutos para eu completar esse desafio. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes de cada leitura que eu fizer aqui, porque esse vídeo é mais para eu compartilhar com vocês como é a minha experiência de ler 24 horas, porém eu vou compartilhar todas as minhas opiniões desses livros em um outro vídeo. Eu acho que assim vai ficar melhor, porque aí eu não fico muito presa em dar a minha opinião pra vocês dessas leituras e eu consigo compartilhar tudo depois num vídeo quando eu estiver mais tranquila, me sentindo melhor depois de ler 24 horas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou falar sim, não ou talvez pra cada leitura que eu conseguir finalizar durante esse desafio. Orphans of the Tide, com certeza era um sim pra mim antes de eu começar o livro, porque eu tava muito animada pra ler esse livro. É um livro que tinha uma premissa muito interessante e uma capa belíssima, então eu tava animadíssima pra ler. Agora que eu finalizei, eu diria que esse livro é um talvez, porque eu sinto que algumas pessoas não vão gostar dele e algumas outras pessoas vão gostar dele. Eu acho que eu daria umas 3,5 estrelas, assim, refletindo nesse momento. Só que aí uma coisa engraçada aconteceu. Eu tô colocando nas minhas redes sociais de livro, né, que eu tô lendo esse livro, e aí tava dando tudo certo no Goodreads, Storygraph, etc. Aí eu cheguei no Maratona App e eu fui colocar que eu tava lendo esse livro e ele não existe no Maratona App. Então, eu acabei de lembrar, porque eu finalizei, eu vou ter que atualizar tudo. Eu vou ligar meu computador e tentar cadastrar esse livro lá no Maratona App, porque assim
assim, ele conta como um dos livros que eu vou ler de série, porque esse é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. E o segundo livro já tá disponível aqui no Storytel pra eu ouvir, então em algum momento eu vou estar ouvindo o segundo livro, porque é talvez assim, eu não amei a história, só que ao mesmo tempo eu gostei ao ponto de continuar lendo, sabe? Então eu vou ler o segundo e talvez o terceiro se der. Mas aí eu vou lá cadastrar agora e depois eu volto pra mostrar pra vocês qual vai ser a minha segunda leitura. Meu Deus, gente, cada vez que eu apareço aqui tá pior, porque eu tô suando cada vez mais. Porém, consegui adicionar lá no Maratona App. Foi bem facinho, eu coloquei o link do livro da Amazon e aí ele automaticamente já pegou o livro. Aliás, eu tô adorando o Maratona App, ele tá assim crescendo muito no meu conceito. Eu demorei horrores pra usar, gente. Foram as meninas lá do clube que me indicaram usar esse aplicativo e ele é realmente ótimo. Agora eu tô atualizando as minhas redes sociais de livros com a minha nota de Orphans of the Tide, então eu dei 3,5 estrelas pra ele. Gente, eu não acredito, honestamente, que é 2026 e o Goodreads ainda não atualizou o aplicativo para que a gente possa dar meias estrelas, porque assim, até agora eu não consegui dar meia estrela, eu só consigo dar estrelas cheias, só que assim, não é uma estrela cheia, sabe? 3,5 estrelas. Tudo atualizado. Agora vamos para a minha próxima leitura. Como eu falei, eu acho que eu vou continuar... Eu acho que eu falei pra vocês. Eu acho que eu vou continuar na vibe de livros juvenis e eu vou pegar Somos Definitivamente Humanos pra ler, porque ele é bem rapidinho e eu acho que vai ser legal. E aí depois eu vou escolher talvez mais um livro juvenil. Demorei menos de 10 minutos para ler esse livro, Somos Definitivamente Humanos, e ele com certeza é um livro infantil, porque os livros infantis, eles têm uma forma de serem escritos, então nós temos situações engraçadas, personagens legais e também uma lição de moral. Só que esse daqui, eu diria que ele é um sim, mas também um talvez, porque eu sinto que ele poderia ter aprofundado um pouco mais na lição de moral dele. No caso, a lição que ele escolheu dar para nós é que nós devemos ser boas pessoas para toda e qualquer criatura da face da terra ou também de fora da terra, se você me entende. Então ele traz muito aquele ensinamento de vamos ser bons seres humanos uns com os outros. E eu gostei dele, achei super fofo. Ele é muito legal, ele é ilustrado de uma forma muito legal. Eu diria que ele é um sim, mas um talvez ao mesmo tempo. Eu acho que existem livros infantis que são melhores que esse. Então essa é a minha humilde opinião de Somos Definitivamente Humanos. E agora faltam 22 horas e 28 minutos. Esse aqui foi muito mais rápido do que eu tava imaginando, assim, não tão muito mais rápido, mas ele foi rapidinho mesmo. E agora vamos escolher a minha próxima leitura. Gente, às vezes a gente só precisa mudar um pouquinho de lugar, sabe? Porque assim, eu tava me sentindo meio mal lá no meu quarto já, porque faz praticamente 1h30 que eu tava presa lá e eu tava me sentindo muito feia. Aliás, eu tô me sentindo muito feia. Eu não gosto de aparecer assim em vídeo, vocês sabem, né, gente? Porque eu não tô dando o meu melhor pra vocês, entendeu? Eu decidi que eu vou ler Diana Wynne Jones mesmo. Vou ler esse aqui, Vida Encantada, porque me parece que é um livro bem legal de ler. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem a capa, que é bem fofa. Me parece um livro bem legal e interessante de ler. Parece que tem bastante coisa mágica, sabe? Elementos mágicos. E a diagramação também é bem tranquila. Então vamos ver se a Diana Wynne Jones me agrada com mais uma história. E claro que eu vou marcar o tempo de leitura desse livro aqui também.
segundo dia do desafio de 24 horas. Isso porque ontem eu li muito e foram só 2 horas e 33 minutos. Pois é, gente, hoje eu acordei, eu tava me sentindo um pouquinho melhor, apesar de que a minha garganta tá começando a doer, então talvez eu esteja ficando doente mesmo, não sei. Porém, acordei cedo, fui fazer uma caminhada pra espairecer um pouco, voltei, tomei banho, tomei café e aí eu fui editar os meus TikToks de ontem, porque eu tô fazendo TikToks por dia, né? Então ontem foi o primeiro dia, eu fiz um TikTok para o primeiro dia. Aliás, eu ainda não consegui editar esse, porque eu tinha feito um vídeo de apresentação, um vídeo de escolha de livros, enfim, então eu consegui editar alguns vídeos, porém não todos quanto eu gostaria. Até pensei em editar um pouco esse vlog aqui, porque eu sempre gosto de editar vlog de forma antecipada, porém, gente, não deu. Eu acabei almoçando e agora na parte da tarde voltei ao meu desafio de leitura. Então, para explicar para vocês qual é a nossa situação atual, faltam agora 20 horas e 20 minutos para eu finalizar o meu desafio e eu estou quase finalizando Vida Encantada. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó, falta só isso aqui para eu finalizar a minha leitura, menos de 100 páginas então para eu finalizar esse livro. Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes das minhas leituras porque eu quero fazer um vídeo que vai sair junto com esse, então vai ser um teste, eu nunca fiz isso antes, então eu vou fazer esse vlog de leitura e também um vídeo onde eu falo sobre cada livro que eu li dentro desse desafio e eles vão ser lançados ao mesmo tempo. Eu acho que talvez não dê muito certo, porque as minhas visualizações no YouTube vem caindo bastante, porém eu acho que eu tenho que tentar, sabe? Eu tenho que fazer testes pra ver o que é que funciona e o que é que não funciona, então vou tentar fazer isso. E esse livro aqui vai estar nesse vídeo, obviamente, então eu não vou entrar em muitos detalhes, porém eu posso dizer pra vocês que eu estou gostando menos do que eu achava que eu ia gostar. Eu tinha esperanças de gostar muito desse livro, porque a capa parecia ser muito interessante. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fazendo esse desafio, eu acabei percebendo que muitos dos livros que a gente tem aqui no Brasil são bem mais bonitos do que os livros que eles têm lá fora nos Estados Unidos, por exemplo. Porque toda vez que eu faço TikTok e eu mostro muitas edições em português, né, edições brasileiras, eu tento mostrar as edições americanas para que as pessoas que falam inglês identifiquem qual livro que eu estou falando. E aí eu comecei a comparar as capas e eu achava que essa capa aqui era muito fofa. Eu achava que ela era assim, bem ilustrada, bonitinha, sabe? Achei que tinha uma vibe meio mágica. Até eu ver a capa americana. Gente, a capa americana é simplesmente 1000 vezes mais linda. Não é sempre que isso acontece não, tá? Geralmente o Brasil tem capas mais bonitas do que as capas americanas, mas esse daqui venceu. E aí agora eu estou olhando pra esse aqui, eu tô achando essa capa um pouquinho feia. Eu tô gostando do livro, eu só tinha mais esperanças de gostar, porque a Diana Wynne Jones é autora de um dos meus livros favoritos da vida, então eu realmente achei que esse aqui poderia ser muito interessante, ele é muito interessante. Só que outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu comecei a ler esse livro sem saber que ele era o primeiro livro de uma série. Eu tava tentando evitar começar séries esse mês, porque eu já comecei uma série esse mês, Orphans of the Tide, é o primeiro livro de uma trilogia, então eu já tava assim, muito mais do que eu deveria estar, sabe? Eu não queria ter começado nenhuma série, eu já tinha começado uma, já tava mais do que bom, né? Só que aí eu comecei a ler esse livro e depois quando eu fui marcar nas minhas redes sociais, eu descobri que ele é uma série, e aí eu fiquei chateada, porém faz parte, né? Então eu vou continuar lendo esse livro aqui, eu espero terminar ele hoje e já começar outra leitura, mas eu não tenho ideia de qual livro eu vou pegar, então eu vou atualizando vocês, obviamente. É só eu começar a falar com vocês que eu já começo a suar, porque está muito calor. Porém, agora são 4h15 da tarde e eu finalizei a minha leitura de Vida Encantada, faltando exatamente 19 horas e 24 minutos para eu finalizar o meu desafio. E assim, gente, eu gostei do livro, eu acho que eu vou dar umas 3 estrelas para ele, assim como Orphans of the Tide. Eu acho que são livros que prometem muito e não entregam tanto assim, exceto no final. Então, o final desse livro foi bem dinâmico,
dinâmico, aconteceu muita coisa e me pareceu muito legal, assim. Só que é uma coisa que acho que a Diana faz, porque eu já li outros 3 livros dela e eu meio que percebi um padrão, que é que no final ela põe algo muito legal, assim, acontecimentos muito legais, marcantes, e aí você esquece o perrengue que foi pra você chegar ali, sabe? A história é muito lenta, muita coisa acontecendo meio que no mistério, porque no final ela sempre revela alguma coisa. Era pra ser óbvia pra gente desde o início, só que ela foi escondendo aquela coisa óbvia pra que a gente não entendesse exatamente aonde a história tá indo, sabe? Pra manter o mistério da história até a grande revelação no final. Então ela sempre faz isso. Eu gostei, como eu falei do livro, ele é um livro bem rapidinho, ele tem menos de 300 páginas, é um livro de crianças mágicas, tem bastante feiticeiro, bruxa, esse tipo de coisa, que não é muito a minha vibe, porém achei ok. Então eu diria pra vocês que esse livro é um talvez também, porque assim, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar muito do ritmo de leitura, fiquei meio na dúvida, então ele é um talvez pra mim. E é isso, finalizamos o nosso terceiro livro dentro do desafio. Agora eu vou fazer uma pequena pausa e eu vou descobrir qual o próximo livro que eu estou com vontade de ler, porque assim, eu até pensei em pegar um mistério agora, assim, pular muito de gênero, sabe? Sair de um livro de fantasia juvenil e de repente ir para um thriller, por exemplo, da Frida McFadden, que é um livro mais adulto, mais contemporâneo, etc. Só que eu não sei se eu tô muito na vibe de ler esse livro. Então eu vou dar uma olhada nas minhas opções e eu vou sentir com o meu coração, né, gente, o que eu estou com vontade de ler nesse desafio de 24 horas. Porém, são 19 horas pra preencher ainda. Então, assim, vai dar pra ler bastante coisa com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse vlog. Estava olhando as minhas opções de leitura e eu acho que Uma Alma pela Metade é a melhor opção para eu ler agora. Isso porque na minha cabeça esse livro é a transição perfeita de uma vida encantada para um possível romance depois dele. Porque pelo que eu entendi aqui, ele é uma fantasia aconchegante que também é uma fantasia histórica com uma pitada de magia e também uma pitada de romance. Então eu sinto que saindo de Uma Vida Encantada, que é um livro juvenil, que também é uma fantasia aconchegante, porque eu acho que tem elementos bem aconchegantes no outro livro que eu li, e depois desse, ler um romance, eu acho que faz mais sentido, assim, essa transição é um pouco mais limpa. Então eu acho que eu vou ler esse aqui, é o primeiro da trilogia, o segundo também já foi lançado aqui no Brasil, eu também tenho ele aqui em casa, então pode ser que eu leia esse e já leia o segundo, dependendo do que eu achar desse livro. Vi algumas pessoas que acharam mais ou menos no nível 3 estrelas, mas eu tô animada. Ele é comparado com Bridgerton, que eu nunca li, aliás, eu poderia até fazer um vídeo, né, gente, lendo Bridgerton, talvez um vídeo específico de Julia Quinn, porque eu nunca li nenhum livro da série. O Castelo Animado, que é um dos meus livros favoritos da vida, e também Orgulho e Preconceito, que também é um dos meus livros favoritos da vida. Então, assim, eu tenho altas expectativas pra esse livro, mas será que ele vai atingir as minhas expectativas? Aí já é outra história. Com 19 horas e 24 minutos, estarei iniciando Uma Alma pela Metade. Me desejem sorte e eu espero que ele seja incrível, tanto quanto ele parece. Estamos de volta nesse terceiro dia de desafio e aí, gente, eu acho que vocês já conseguem ouvir pela minha voz que eu acordei doente. Ai, gente, que tristeza, olha, um calor, mas tá um calor, sabe? E aí, de repente, eu gripo. Não acredito que gripaloei nos últimos 2 dias, porém, já era meio que esperado, né? Porque eu tava me sentindo muito mal nos últimos 2 dias, a minha pressão tava horrível. Ontem eu tava suando, gente, horrores, assim, a minha garganta já tava doendo. Então, assim, hoje eu não tô tão ruim, mas já deu pra perceber que eu tô começando uma gripe muito forte e, enfim. Mas males que vem pra bem, né, gente? Aproveitei esse desafio pra ficar em casa me recuperando, tô bebendo bastante líquido, então, enfim. Eu estou aqui para iniciar o terceiro dia de desafio. Ontem eu consegui ler bastante de Uma Alma pela Metade, só que ainda faltam 18 horas no meu desafio, gente. Agora vocês entendem por que é que esse desafio é legal, porque realmente dá para ler muita coisa em um dia. É porque, assim, quando a gente pega livros pra ler em um dia, que são dicas que eu praticamente sempre dou aqui no canal, eu tenho que levar em consideração que vocês vão fazer outras coisas durante o dia. Vocês vão dormir, vocês vão comer,
comer, vocês vão conversar com outras pessoas. Então, realmente, são livros que dá pra ler em um dia. Só que se você parar pra ler as 24 horas de um dia, sem fazer absolutamente nada além de ler, que é o que esse desafio é basicamente, aí você percebe quantos livros dá pra você ler em 24 horas. Então, assim, eu já finalizei Orphans of the Tide, li Somos Definitivamente Humanos, já li Vida Encantada e estou quase chegando na metade de Uma Alma pela Metade. E ainda tenho 18 horas pela frente pra completar o meu desafio. Então, a minha meta pra hoje é terminar Uma Alma pela Metade, vamos ver se eu consigo fazer isso, e já começar um outro livro nesse desafio. Eu ainda não sei qual livro que eu vou pegar pra ler, mas eu acho que tá sendo muito legal de ler todos esses livros, porque eu tô adiantando um pouquinho meu projeto de séries. Eu estou terminando de editar o meu TikTok do primeiro dia, e eu acho que eu já vou começar a dar uma editada nesse vídeo aqui pra não ficar muito comprido. Então, vamos nessa para a nossa quarta-feira de carnaval, terceiro dia do desafio. Eu achava que eu ia finalizar em 2 dias, porém tô achando que eu vou ter que pegar mais um dia, hein? Eu quero entender quem foi que permitiu eu fazer um desafio de leitura onde eu tenho que aparecer aqui a cada 5 minutos na semana mais quente desse mês, sendo que até 3 dias atrás estava frio, chovendo, agora eu tô doente e aí eu tenho que ficar aparecendo aqui toda hora porque finalizei minha leitura de Uma Alma pela Metade, tá, amigos? E eu gostei do livro, apesar do que parece. Eu só estou sofrendo com as circunstâncias, gente. Eu gostei desse livro, achei ele muito legal. Entra nessa categoria que eu coloquei na minha cabeça, eu criei essa categoria de livros na minha cabeça que chama Livros Bobinhos que eu sempre vou amar. Todos os livros cozy, todos os livros aconchegantes entram nessa categoria. Então, fantasia aconchegante, romance aconchegante, mistério aconchegante, todos esses livros entram nessa categoria de livros bobinhos que eu sempre vou amar. Esse daqui é um livro muito bobinho, ele é super curto, mas sabe quando ele preenche o seu coração, gente? Então, eu acabei gostando muito, eu vou dar 4 estrelas pra ele. Esse livro é com certeza um sim, mas eu tenho mais detalhes da minha opinião no outro vídeo, onde eu realmente vou falar as minhas opiniões. Nesse aqui eu só vou falar pra vocês que foi muito legal de ler, foi super tranquilo. E assim, gente, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu amo livros cozy e eu sinto que esse aqui foi meio que uma recompensa, assim. Aliás, eu tava até fazendo esse tipo de reflexão lá no meu TikTok, porque eu comecei a falar sobre vários livros, já faz, acho que mais ou menos um mês que eu tô postando sempre lá no TikTok, e eu não consegui falar de nenhum livro aconchegante ainda lá, porque eu tava presa em outras leituras. Então, o pessoal de lá ainda não tem o meu perfil mesmo, sabe? Que vocês aqui têm, porque a gente já se acompanha há muito mais tempo, então vocês já têm o meu perfil de leitura muito definido, enquanto que eles não têm. Então, quando eu falo que eu amo um livro cozy, que eu falo que eu amo coisas cozy, aconchegantes, essas pessoas do TikTok não têm noção do quanto isso está presente na minha vida. Então, é meio que uma recompensa pra mim, assim, sabe? De vez em quando eu me permito ler um livro aconchegante, porque eles estão completamente dentro da minha bolha de conforto, e a gente não pode ficar dentro da nossa bolha 100% do tempo, sabe, gente? Por isso é que eu leio outros livros. Mas enfim, agora eu estou na marca das 15 horas e 35 minutos nesse desafio. Tô aqui pra provar pra vocês, 15 horas e 35 minutos. Ainda tem bastante coisa pra eu ler. Gente, fala sério, né? Nem parece que eu já li tudo isso apenas nessas horas que já passaram, mas eu estou com vontade de ouvir um audiolivro. Então, assim, de todas as opções de livro que eu peguei, todas eram físicas, né? Todas as opções eram livros físicos. Eu tô com vontade de ler um audiolivro, de ouvir um audiolivro no caso. E aí eu, obviamente, entrei no meu Storytel, né? Fui dar uma olhada em todas as opções que eu tinha lá. E eu encontrei 2 livros que vão fazer muito sentido pra mim num outro projeto, que é esse outro vlog de leitura que eu estou gravando, porque eles fazem sentido, gente, com o que eu estou fazendo, tá? E eu acho que seria muito legal juntar esse desafio de 24 horas com esse outro vlog pra me ajudar nas leituras. E aí, quando eu for falar desses livros nesse outro vídeo que vocês vão assistir com certeza, eu posso linkar o meu vlog falando sobre eles de forma mais completa. O primeiro livro que eu vi é esse aqui, The Beholder chama. Ele é um livro da Anna Bright. Eu não conheço essa autora e ele tem um blurb da Kiera Cass. Eu acho que a gente já passou um pouco a era de Kiera Cass, ela é bem 2014, então isso me deixa um pouco intrigada e um pouco preocupada ao mesmo tempo. Ele tem uma nota bem baixa de 3.4, mas é dentro da Storytel, eu não confio muito nessa nota deles. Mas assim, gente, eu acho que eu poderia até tentar. É um livro juvenil de piratas e o
segundo livro que eu gostaria de ouvir, esse sim é bem mais curtinho e eu acho que vai ser muito legal de ouvir. Ele chama And the Ocean Was Our Sky. Ele é do Patrick Ness e eu já li outros livros do Patrick Ness. Eu adoro um livro dele. Então eu acho que esse aqui vai ser muito legal. Isso porque, gente, o primeiro livro, o The Beholder, ele tem 11 horas e 50 minutos. Ele é um livro grande. E esse daqui tem 2 horas e 32 minutos. Então, assim, gente, é muito possível que eu leia super rápido. Eu acho que esse aqui é até um conto, né? Como se fosse um conto, uma história bem curtinha. Então, talvez eu coloque esse aqui nessa lista, porque aí eu consigo aumentar a minha lista de livros lidos nesse desafio. Então, essas são as minhas duas opções. Eu não tenho certeza qual que eu vou ler primeiro, como é que eu vou fazer, mas vocês já sabem o esquema, né, gente? Eu estou montando meu quebra-cabeça, tenho Bobbie Goods pra pintar, tenho também a minha pintura digital, porque agora eu baixei um aplicativo, gente, de pintura digital, assim, tem os pixels, sabe? A gente vai pintando os pixels. Ah, eu amo, e é por isso que eu adoro ouvir livros. Então, vamos nessa continuar o nosso desafio. Olá, meus queridos amigos, já estou aqui suando no 4º dia de desafio. Gente, eu não achei que fosse demorar tanto tempo assim pra eu ler por 24 horas, porém é o que temos, então vamos tentar ler bastante hoje. Ainda faltam bastante horas pra eu finalizar esse desafio, mas eu estou aqui justamente pra iniciar esse dia de leituras e pra fazer esse update pra vocês. Ontem eu comecei a ler... Gente, desculpa, eu achei que eu fosse conseguir segurar minha câmera, mas ela é muito pesada. Ontem eu comecei a ler, então, a ouvir And the Ocean Was Our Sky, e eu tô gostando bastante de ouvir esse livro, eu vou falar mais sobre ele depois. Porém, de ontem pra hoje, eu refleti um pouco nas minhas escolhas de leitura, e apesar de hoje ser dia 19 e fevereiro só ter 28 dias, eu acho que eu consigo ler livros em português com vocês no outro desafio que eu estou fazendo. Então, assim, esses livros que eu falei no último take aqui, que é esse que eu estou ouvindo, e também o The Beholder, que era um livro em inglês sobre piratas, eu acho que eu não vou ler aqui com vocês nesse desafio de 24 horas, porque eu não sei, eu acho que eu tô lendo alguns livros em inglês também pro outro desafio, e eu acho que eu tenho que voltar a ler livros em português com vocês, ou pelo menos livros que sejam em inglês, mas que já tenham sido publicados aqui no Brasil, que não é o caso desses dois que eu comentei com vocês. Então, pelo menos esse eu vou terminar de ouvir, porque eu tô gostando bastante dele, ele é bem rapidinho. E hoje mesmo eu vou pegar outro livro em português, que já tem em português, né, de uma lista que eu já tinha separado pra ler nesse desafio. E o The Beholder eu deixo pra ler depois, em outro momento, porque eu acho que vai ser mais justo, já que eu ando lendo livros em inglês. Nesse outro vlog que eu tô fazendo, eu já li um livro em inglês, então eu acho que 1 ou 2 é o meu limite, né, pra não ficar muito fora da nossa realidade. Então é isso, espero que hoje seja um bom dia de leituras e eu vejo vocês depois. Gente, acabei de acabar And the Ocean Was Our Sky e eu também já aproveitei para gravar minha opinião completa para esse outro vlog que eu estou gravando, porque esse livro vai entrar nesse outro vlog. Mas para não passar em branco aqui no vlog de desafio, eu digo a vocês que esse livro é na verdade um conto e ele para mim é um sim, gente. Ele é um sim, foi muito legal. É um livro muito fora do normal, assim, dos padrões que a gente tem de livro hoje. Isso porque a nossa protagonista, né, quem narra a história pra gente é uma baleia. Esse livro é justamente sobre a guerra dos homens contra as baleias, que acontece até hoje, né? Os homens caçam as baleias. Então, eu achei muito legal mesmo. E assim, gente, o Patrick Ness, apesar dele não agradar muitas pessoas, ele sempre consegue me agradar. É incrível. Todos os livros dele que eu já li foram muito legais. Eu acho que ele tem uma ideia bem diferenciada do mundo e isso me deixa feliz, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de mais autores que sejam essa mudança, sabe? Tenham histórias originais, enfim. Então eu gostei. Pra atualizar vocês com relação às minhas horas de desafio, agora faltam 13 horas e 48 minutos no relógio. Aqui, ó, 13 horas e 48 minutos no relógio. Eu não tenho muita certeza sobre o que ler agora, porém, eu tenho 3 opções que são possíveis para eu continuar esse desafio. São 3 romances, porque eu acho que eu devo ler um romance agora. Eu acho que eu tô na vibe de ler um romance. Então eu tenho Sempre Vou Te Escolher, da Carrie Elks. Eu tenho o segundo volume
né, de Uma Alma pela Metade, que é Pontos de Fadas. Então seria muito bom se eu continuasse essa série, porque aí eu já estaria atualizando ela. Eu começaria e já atualizaria, né, gente? Olha, é bom. E eu também tenho Practice Makes Perfect, que foi um livro que eu já li. Se você me acompanha há mais tempo, você vai reconhecer esse livro, porque eu já li ele. Porém, eu gostei da história e eu acabei comprando a edição física, então eu gostaria muito de reler esse livro pra colocar aqui na minha estante. Então, eu ainda não tenho certeza de qual dos três eu vou escolher. Opa, quase caiu. Mas algum desses três vocês vão ver daqui a alguns minutos. E a gente ainda tem 13 horas nesse desafio, que tá sendo muito maior do que eu esperava, mas enfim, vamos nessa. Gente, voltei com uma atualização, isso porque eu cheguei na página 116 da minha releitura de Practice Makes Perfect. Eu estou aqui, ainda falta bastante coisa pra eu ler, porém eu vim fazer esse update pra vocês porque agora nós estamos em 11 horas e 59 minutos. Isso significa que nós temos menos de 12 horas para terminar o nosso desafio de 24 horas lendo. Eu estou bem satisfeita com tudo que eu fiz até agora, eu acho que eu já li bastante livro, assim, dentro dessas 24 horas, mas lendo esse aqui, eu sinto que tá sendo uma experiência meio agridoce. Isso porque, como vocês viram, eu pedi pros membros votarem em qual livro que eu deveria ler naquele momento e eles escolheram essa daqui. Eu falei pras meninas que era uma releitura, que eu já tinha lido esse livro. Aliás, gente, eu me surpreendi muito porque eu fui marcar esse livro que eu estava lendo no Goodreads e eu vi que eu tinha lido esse livro em 2023. Não parece que faz tanto tempo assim que eu li, porque já faz praticamente 3 anos que eu li esse livro e não entra na minha cabeça, não faz sentido, gente, mas enfim. Falei pra elas então que era uma releitura, que eu já tinha gostado desse livro, mas realmente o pessoal escolheu esse de lavada, então é por isso que eu estou lendo esse livro. Mas eu sinto que a minha experiência, como eu falei, tá sendo meio agridoce, porque eu já sei o que vai acontecer na história, sabe? Então eu não tenho aquela emoção de ler pela primeira vez, que foi um livro que eu gostei muito. Eu tava muito surpresa, assim, com as coisas, apesar de ser um livro super clichê, eu tava adorando, sabe, saber das coisas e acompanhar o crescimento das personagens. Então, agora que eu já sei tudo isso, é mais como uma forma mesmo de lembrar da história, de aproveitar a história novamente. Mas com certeza não está sendo igual à primeira vez que eu li. E aí eu pensei o seguinte, como faltam menos de 12 horas pra acabar o desafio, eu acho que eu poderia ler um outro livro junto com esse. E aí eu pensei, vou pegar um livro bem curtinho, porque aí eu faço o seguinte, eu leio um pouco mais desse aqui hoje, aí à noite eu tento ler esse outro livro e amanhã eu volto pra esse aqui. E aí eu acho que as minhas horas acabam, porque assim, eu não sei, pra falar a verdade, eu acho que ainda pode sobrar algumas horas, mas poucas, porque eu acho que eu não vou conseguir ler mais muito hoje. Então eu pensei em à noite pegar Os Pestes, do Roald Dahl, porque é um livro super curto, é o mais curto da lista que eu peguei pra ler, fora o audiolivro. Ele tem a diagramação gigantesca, bastante coisa ilustrada, então talvez essa seja uma opção. E eu realmente quero ler mais livros do Roald Dahl, então eu pensei em ler pelo menos esse mês, porque aí os outros eu consigo ler esse ano e eu consigo aumentar minha coleção do Roald Dahl na minha estante de lidos. Então eu vou tentar ler um pouco mais desse, vou ler esse aqui, e aí depois eu atualizo vocês com relação ao meu progresso nessas duas leituras. E aí, eu não tenho nem ideia de quantas horas vão sobrar, como eu falei pra vocês. Amanhã a gente vê, porque esse é um problema pra amanhã. Eu estou extremamente envergonhada de falar pra vocês que nós estamos indo para o 5º dia de desafio 24 horas lendo. Eu não sei nem como que eu consegui chegar aqui nesse ponto, gente. Da última vez que eu fiz esse desafio, eu não demorei tudo isso pra finalizar esse desafio. Na apresentação desse vlog, vocês conseguem ver a esperança nos meus olhos, falando pra vocês que ia demorar 2 ou 3 dias no máximo pra eu ler todos esses livros em 24 horas. E eu não sei o que tá acontecendo, gente. Ou o tempo tá se esticando, eu tô numa falha da Matrix, ou realmente
não sei o que tá acontecendo. Ontem eu consegui finalizar uma leitura, eu li Os Pestes, do Roald Dahl, e esse livro é com certeza um não pra mim. Eu não gostei dele, dei 2 estrelas, porque assim, gente, tem outros livros muito melhores do Roald Dahl que a gente pode ler. Eu sei que esses livros não me têm como público-alvo, foi até um comentário que eu fiz ontem nas minhas redes sociais de livro. É um livro para crianças, e ele não me tem como público-alvo. Mas, como eu leio muitos livros infantis, eu posso afirmar pra vocês, assim, com muita certeza, que esse livro não é um livro bom. Ele conta a história desses 2 seres humanos aqui, que são os seres humanos mais nojentos e desprezíveis que eu já li na minha vida, e eles ficam fazendo maldade um com o outro o livro inteiro. Ai, gente, olha, não leia esse livro, não. Até o Roald Dahl mesmo, como eu falei, tem outros livros muito melhores, Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate. Ai, gente, enfim, tem outras coisas muito melhores. Porém, foi um livro bem curtinho e eu tô feliz, eu tô satisfeita de ter lido ele, porque ele tava na minha estante de não lidos já faz um tempo, como eu recebi de parceria com a galera, o Grupo Editorial Record, no caso a galera Júnior, ele vai passar pra minha coleção do Roald Dahl, que fica aqui atrás de mim. Eu ainda tenho mais um livro pra ler dele, eu acho, na minha estante, 1 ou 2, alguma coisa assim. Então, é isso, gente, eu tô feliz, satisfeita, porque pelo menos esse eu tirei da lista. Eu tenho essa coisa de querer fazer coleção de autor, gente, aí tem horas que eu tenho experiências muito boas, tem horas que eu tenho experiências muito ruins, e acontece, assim, nem sempre um autor vai escrever livros maravilhosos 100% do tempo, né? Então, tudo bem, ainda dou um descontinho pra ele. E aí, ontem, vocês viram que eu tinha começado Practice Makes Perfect, que é uma releitura. Eu falei pra vocês que eu ia ler um pouquinho mais, né? Ontem eu ia aproveitar pra ler um pouquinho mais, depois eu ia pegar Os Pestes à noite. E eu parei na página 130, eu li 130 páginas ontem, gente, isso aqui não é pouca coisa não, tá? Então, eu vou dar o meu máximo, eu prometo pra vocês que eu vou dar o meu máximo hoje, porque eu ainda tenho 11 horas e 15 minutos de desafio. E eu vou dar o meu máximo pra finalizar esse livro hoje e gastar essas 11 horas. Então assim, se eu não conseguir finalizar esse desafio hoje, amanhã no máximo estarei finalizando. E aí eu vou tentar ler esse aqui e depois eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Se sobrar hora, não sei nem que livro que eu vou pegar, gente. Mas enfim, vamos começar então o 5º dia de desafio. Gente, primeiro update desse 5º dia de leitura. Agora estamos na marca de 9 horas e 59 minutos do meu desafio de 24 horas. Estamos com menos de 10 horas, nem acredito. E eu consegui chegar na página 238 da minha releitura de Practice Makes Perfect. Gente, quais as chances de eu finalizar esse livro em 10 horas? Impossível, vocês me conhecem, eu não vou conseguir aguentar. Então eu vou finalizar esse livro, talvez em mais 2 ou 3 horas, eu acho. E aí depois eu vou ter que pegar outro livro. Só que aí eu acho que a minha estratégia vai ser a seguinte: como eu li muitos livros curtos, acho que o próximo livro que eu pegar vai ser um livro um pouco maior, porque eu consigo gastar todas as horas restantes pra eu finalmente finalizar esse desafio. Só que assim, eu ainda não sei se eu consigo fazer isso hoje, porque eu tenho algumas coisas pra fazer, algumas coisas surgiram na minha vida pra eu fazer que não estavam programadas, então talvez eu não consiga finalizar o desafio hoje, mas eu tô tentando, gente, eu juro que eu tô tentando. Eu já li bastante hoje, aliás, vocês viram a diferença aí das páginas, e por incrível que pareça, eu tô voltando a sentir a magia desse livro, porque eu falei pra vocês ontem que eu tava me sentindo meio agridoce, assim, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer, então eu não tava sentindo muito a magia desse romance, sabe? Mas, gente, eles são muito fofos, meu Deus, eu não aguento. Então, assim, eu tô começando a sentir aquela magia de novo, sabe? Não só isso, como eu tô ficando animada pra continuar a série, porque essa série é uma série de 4 livros. O primeiro já foi lançado aqui no Brasil. Desculpa se eu já comentei isso, gente, é porque eu esqueço as coisas que eu faço. O primeiro já foi publicado aqui no Brasil, chama Amor em Roma. Esse segundo também já foi anunciado aqui. Eu acho que ele não foi publicado ainda, mas ele já foi anunciado. E aí nós temos o terceiro e o quarto volumes, porque são 4 irmãos, né? Então o primeiro livro é do irmão mais velho, esse é o segundo livro e é da irmã mais nova, e os outros 2 livros são das irmãs do meio. E eu tô muito animada pra ler, gente, porque, tem um casal que eu quero muito ler, assim, eles me chamam muita atenção, só que eles são o último livro. Mas tudo bem, gente, não é nenhum sacrifício. Eu acho que a Sarah Adams é uma autora, assim, muito interessante de romance, porque os romances dela não tem muita cena picante, sabe? É bem aquela coisinha de romance, assim, de cidade pequena. Eu acho até que a cena hot desse livro, né, a cena picante desse livro, eu acho que ela não dá nem muitos detalhes, viu? Eu não lembro muito bem, mas eu comento com vocês sobre isso no meu vídeo de opinião, tá? Prometo. Então, é isso, gente. Estou gostando da minha releitura, tá sendo muito bom voltar pra esse mundo, pra essa cidadezinha que chama Roma, em Kentucky. Então, enfim, tô sentindo a magia da cidade pequena, gostaria de estar vivendo um romance desse tipo. Infelizmente, tô aqui no meu quarto lendo sobre isso, mas tudo bem. Então, vamos gastar as minhas 10 horas de desafio.
Gente, honestamente, vocês não vão acreditar nisso. Terminei minha leitura de Practice Makes Perfect e ainda tenho 8 horas e 51 minutos no desafio. Eu honestamente não sei que 24 horas são essas que eu estou gastando. Porque como pode, gente, eu finalizar mais um livro e ainda faltam 8 horas e 51 minutos no relógio. E olha que eu não tô roubando, tá? Porque eu deveria estar roubando, eu deveria estar deixando o relógio tocar lá sem eu estar lendo, porque aí eu ia terminar esse desafio antes, porque a gente já tá no 5º dia de desafio, isso aqui é inaceitável. Mas eu não estou roubando, eu estou sendo honesta, e por estar sendo honesta, eu estou passando por essa situação. Foi uma releitura muito boa, o casal tem muita química, eles estão nessa cidadezinha que é muito legal de acompanhar. Todas as pessoas que fazem parte dessa história são muito legais. Se você tem a chance de ler esse livro, leia, porque ele é um sim. Vou falar com mais detalhes sobre ele no outro vídeo, não percam. Porém, gente, estou muito feliz de ter relido essa história e agora ele vai passar da estante de não lidos para a estante de lidos junto com seus coleguinhas romance. E eu estou animadíssima para continuar a ler livros dessa série, então os livros dessa série da Sarah Adams com certeza vão ser prioridades de compra esse ano. Eu vi que o 3º livro tá com preço bem bom, eu acho que ele tá na faixa dos R$60 lá na Amazon, então talvez eu compre ele, sabe, gente, porque eu quero ler séries e finalizar séries esse ano, mas o último ainda tá com um precinho um pouco alto porque ele foi lançado há pouco tempo. Mas enfim, gente, aproveitem que essa série está sendo lançada aqui no Brasil e leiam. E eu prometi falar pra vocês sobre as cenas hot, né, as cenas picantes. Realmente, gente, não tem cenas picantes. Ele é daquele livro assim, e se amaram a noite inteira. E é isso, o fim de história. Então, muito fofo, adorei minha releitura. Porém, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida, gente, porque eu tenho 8 horas e 51 minutos pra gastar. Então, eu vou ver as minhas opções de leitura aqui, tá? Aqui perto de mim. E depois eu volto com a minha decisão, porque nem eu sei o que eu vou ler. Eu definitivamente não apareci muito aqui hoje, mas isso é porque eu estou extremamente focada em finalizar esse desafio, que na verdade nem é mais um desafio. Acho que nesse momento, né, depois de 6 dias, a gente tá meio que apenas calculando quantos livros eu consigo ler em um dia, sendo uma pessoa que lê relativamente rápido. A gente conseguiu ver que eu não sou uma leitora muito lenta, né, na verdade eu consigo ler vários livros durante 24 horas, mas vamos começar do início então, gente, porque ontem eu consegui terminar minha leitura de O Fantástico Sr. Raposo, do Roald Dahl. Esse livro me agradou sim, tá? E era isso que eu esperava que o Roald Dahl fizesse com Os Pestes, que foi horrível. Esse livro é bem legal, é bem divertido, é a história de uma família que se vinga dos humanos, mas eu acabei não amando esse livro porque ele ensina algumas coisas erradas, né, gente? Vamos combinar que vingança e roubo e etc. são coisas que nenhuma criança deveria aprender a fazer. Mas ainda assim é uma história divertida e realmente era o que eu esperava que o Roald Dahl fizesse com todas as suas histórias. Depois que eu finalizei esse livro, acabou o dia de ontem, aí eu comecei o dia de hoje, né, gente? Comecei meu dia fazendo uma caminhada, aí quando eu voltei, eu tinha que limpar o meu quarto, limpar meu banheiro, fazer uma faxina básica aqui em casa. Então pensei, vou escolher um audiolivro pra me acompanhar. Acabei colocando lá no grupo de membros para as meninas votarem qual audiolivro eu deveria ouvir e elas votaram em Victorian Cycle, que é um livro que eu não tinha visto antes, eu nunca tinha visto esse livro na verdade, mas eu achei lá na Storytel e ele era meio que um horror, assim, e eu tava meio no clima de ler um horror já. Então, decidi ler esse livro, ouvir no caso. E, gente, eu não estava preparada pro que é esse livro. A começar que o título dele é Victorian Cycle, né? Psicopata. Só que assim, gente, eu não imaginava que ele ia ser um título literal, porque realmente a protagonista é uma psicopata. E ela faz diversas coisas que eu não posso nem falar aqui no YouTube, senão eu não vou monetizar esse vídeo. Tanta coisa que ela faz que eu não tava acreditando. Então, assim, a minha cara de choque lendo esse livro foi muito engraçada, porque eu realmente não tava esperando que ele fosse ser tão gráfico, tão nojento, tão pesado,
mas eu gostei. E é isso que é estranho, gente, porque o gênero mesmo de horror tem uma beleza estranha, que é aquela que você lê coisas horríveis, só que ao mesmo tempo existe uma certa sensibilidade, existe uma certa crítica, sabe, assim, pra você degustar. Então eu acabei gostando desse livro, mas eu não sei se eu indico ele pra todo mundo, porque realmente foi um livro, assim, bem diferentão. Enfim, eu comento mais sobre ele depois. E aí, gente, vem a má notícia, tá? Porque tem uma má notícia. Vocês estão achando que eu tô arrasando, e eu tô mesmo, tá? Porque eu li tanto nos últimos dias que eu já tô cansada de ler, não aguento mais ler. Depois desse desafio, eu preciso ainda ler 2 livros de leitura conjunta esse mês, e depois eu vou fazer uma greve de leitura. Mentira, gente, eu nem vou fazer porque eu vou começar a ler outros livros depois que eu sei. A má notícia é, eu ainda tenho 4 horas e 42 minutos para ler. Se eu pegar o livro certo, um livro mata essas horas. E aí eu finalmente termino o meu desafio de 24 horas, que mais parece 365 dias no ano, né, gente? De tanto que eu já li. Essa é a atualização de hoje. Eu vou ver se eu tenho ânimo de gravar mais coisas pra vocês. Mas é assim, gente, eu já tô me esgotando, sabe? Ai, vamos continuar a ler. Teve um momento no meu desafio 24 horas que eu realmente duvidei da minha capacidade de leitura, porque não é possível que demorasse tanto assim pra ler 24 horas. Eu tava achando no começo do vídeo que ia demorar 2, 3 dias no máximo e foi uma semana lendo. Porém, eu posso afirmar pra vocês que, apesar de tudo e apesar de ter perdido um pouco a graça no meio do caminho, eu consegui ver quantos livros eu consigo ler em 24 horas. Não só isso, eu me descobri uma leitora bem rápida, por sinal, porque eu já não aguentava mais ler livro e o desafio não tinha acabado ainda. Então ontem vocês viram que eu finalmente consegui finalizar o meu desafio, faltando 28 minutos no relógio. Eu não finalizei esses 28 minutos, gente, assim, eu deixei pro universo, devolvi os 28 minutos das 24 horas, porque realmente eu já tinha terminado de ler Contos de Fadas, não fazia sentido eu começar um livro novo. Pelo amor de Deus, gente, eu já tô cansada de ler. Nesse momento do desafio, eu acho que eu já sou uma hater de leitura, assim, ó, não vamos ler nunca mais, eu não quero nem pegar no livro hoje. Hoje é o meu dia de criar conteúdo só porque, assim, gente, ler mesmo eu tô de férias. Até amanhã, né, pelo menos, porque eu ainda tenho leituras conjuntas pra fazer esse mês, enfim. Contos de Fadas, então, foi a minha escolha para o último livro do desafio. Eu meio que calculei que eu ia demorar aí as horas faltantes pra ler esse livro, e eu tava certa, porque 28 minutos foi o que restou no relógio depois que eu finalizei essa leitura. E esse livro, gente, como eu falei pra vocês, se eu ia falar sim, não ou talvez, é com certeza um sim. Eu adorei essa história, tanto quanto o primeiro livro. Eles têm o mesmo ranking, assim, dentro da minha cabeça. O primeiro livro sendo bem diferente do segundo livro, mas os dois têm o mesmo perfil de história. Eles são diferentes em coisas diferentes, então o que eu gostei no primeiro livro é diferente do que eu gostei no segundo. E eu vou comentar sobre tudo isso com vocês nesse outro vídeo, então se vocês quiserem saber a minha opinião de todas as minhas leituras de 24 horas, entra nesse vídeo onde eu estou sentadinha aqui falando sobre todos os livros que eu li durante esse período. Mas esse daqui foi ótimo pra finalizar o desafio, ele foi muito bom, ele foi muito gostoso de ler, e eu acho que era isso que eu tava precisando pra finalmente marcar o check nas 24 horas de leitura. Gente, mais do que eu ser guerreira por ler 24 horas de livros, eu acho que vocês são guerreiros por me acompanhar por 24 horas lendo livros. Eu sei que teve em algum momento desse vlog que eu deixei de gravar um pouco de coisa, eu acho que nesses últimos dias eu tava meio desanimada, assim, pra gravar esses interlúdios que eu faço, né, então gravar o relógio, gravar o livro, etc. Eu só tava querendo ler e finalizar esse desafio. Apesar de todas as dificuldades e de parecer que eu sou uma hater de leitura nesse momento, eu estou muito satisfeita com o meu desafio, porque eu consegui ler livros
livros que estavam na minha estante de não lidos, apenas esperando um momento propício para que eu lesse essas histórias. E eu tive tantas experiências boas, mesmo assim, de livros que eu não gostei, sabe? Eu tive tantas experiências que eu acho que essa é a coisa mais linda de ser um leitor, de você viver outras vidas e de você ter experiências. Mesmo que você não goste de um livro, você teve uma experiência com aquela história e você saiu diferente daquele livro. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é o meu último conselho desse vídeo, e esse conselho eu acho que vem de um lugar assim bem carinhoso do meu coração. É o seguinte, gente, se você não é um produtor de conteúdo, se você não tem que se sujeitar a esse tipo de coisa, ou se você realmente assim não é muito de fazer esses desafios, você não está perdendo absolutamente nada. Uma coisa que eu vejo, que eu percebo toda vez que eu faço esses desafios um pouco mais extremos, é que não compensa muito fazer isso pelo simples ato de ler. Assim, eu tenho muitos livros na minha estante, era uma coisa que tava me incomodando no começo desse vídeo, por isso é que eu decidi fazer esse desafio 24 horas, porque eu realmente estava prezando mais pela quantidade de livros do que pela qualidade de livros. Mas depois de 24 horas lendo, depois de uma semana me forçando a ler em todos os momentos da minha vida, eu posso dizer pra vocês que não compensa muito, assim. Então, eu acho que o mais legal de você ser um leitor é você ler no seu tempo. É você refletir o livro que você vai ler naquele momento, o que é que você tá com vontade de ler, você começar a ler esse livro, começar a refletir na história, ler devagar, acompanhar os personagens, entender aquele sistema, mesmo que seja um romancinho, mesmo que seja um livro juvenil, você aproveitar, você degustar aquele livro. Eu sou a favor de degustação de livro, que foi uma coisa que eu não fiz muito nesse desafio 24 horas. A não ser que você tenha vontade de fazer uma loucura dessa, por exemplo, maratona 24 horas, ou desafio lendo tantos livros em tantos dias. Aí sim, gente, aí vai na fé, porque as 24 horas rendem muito, tá? Então se você quiser fazer um vídeo ou um desafio que vai render muito a leitura, faz de 24 horas, porque realmente vocês não têm noção de quantas horas tem 24 horas. Parece que são, assim, 500 horas dentro de um dia. Agora, como eu falei, eu vou aproveitar esse dia pra fazer outras coisas que eu deixei de fazer durante esses desafios de 24 horas. Uma coisa boa pra mim foi que eu realmente deixei de mexer no meu celular, porque, assim, eu tava lendo, a todos os momentos livres da minha vida eu tava lendo, então eu acabei diminuindo um pouquinho a quantidade de celular que eu tava usando. Mas agora eu vou degustar os meus livros. Eu tenho mais 2 leituras conjuntas pra fazer esse mês. Já foram 14 livros lidos no mês de fevereiro. É isso que eu tô falando pra vocês, gente. Isso aqui não é normal, tá? E agora eu vou partir para outros universos, né, gente? Porque os vlogs não param, o canal não para e a minha vida de leitora não para. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever, vem fazer parte deste mundo literário que eu criei aqui neste cantinho do YouTube. Se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos, fazer parte de uma comunidade mais íntima, conversar sobre livros e fazer projetos de leitura juntos, clica nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro e vem saber um pouco mais sobre os níveis de assinatura do clube. Eu fico por aqui, porque agora eu vou desligar a minha câmera e ligar novamente pra gravar todas as minhas opiniões de todos os livros que eu li. Então eu vejo vocês com certeza, no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e a gente se vê lá. Tchau!